Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Vamos começar o nosso webinar aqui. Bom, o tema de hoje é saiba como a automação pode transformar o mundo do tratamento de água e esgoto. Então, tomara que a gente consiga aí passar algum conhecimento aí para o pessoal que disponibilizou o tempo para poder acompanhar a nossa apresentação. Bom, primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Hélio Sugimura, sou gerente de marketing da divisão de automação industrial, sou engenheiro elétrico pela PUC, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV. Se alguém quiser entrar em contato comigo, aqui está disponível o meu e-mail. Bom, eu vou começar aqui abrindo o questionário que a gente sempre abre para ver o perfil de vocês, tá? Então, a gente acabou de soltar aqui. Agradeço se vocês puderem responder rapidamente aí as perguntas. Legal, o pessoal aqui respondendo. A gente consegue ter uma ideia melhor aqui de como eu vou guiar as explicações, né? Porque aqui está ao vivo, nada gravado. Então, dá mais uns segundinhos aí para o pessoal responder. Fechou. Bom, dando aqui sequência para a nossa apresentação. Então, a Mitsubishi Electric está presente aí nas principais redes sociais. A gente tem aí conteúdos aí semanais. E a gente também tem o Mapcast, né? Nós temos um podcast aí nas principais plataformas de streaming. Temos também uma plataforma de treinamentos online, lançamos aí no começo desse ano, 2021. Então, temos aí cursos gratuitos com certificado, de nível iniciante, nível básico, inclusive com simulação de programação de HM, de CLPs e tudo mais. Tá? Então, convido vocês todos a se inscreverem no nosso treinamento. Bom, esse aqui é o perfil da empresa. A Mitsubishi Electric acabou de fazer 100 anos aí de existência, com matriz em Tóquio, faturamento aproximado de 38 bilhões de dólares, mais de 145 mil funcionários em mais de 40 países. No portfólio de produtos, temos aí a parte de automação e visualização, então temos CLPs, IHMs, software de programação e supervisórios. A parte de acionamentos, temos servoacionamentos, controladores de eixo, motion controllers, inversores de frequência, robôs industriais. Na parte de controle, distribuição e monitoramento de energia elétrica, temos aí disjuntores, partida de motores, multimedidores, dispositivos e software de gerenciamento de energia. E, finalmente, temos a divisão de CNCs, com máquinas CNCs, comandos, entre outros. Bom, agora entrando para o webinar em si, a gente vai dividir aqui em duas partes. Então, desafios e necessidades do setor. E aí eu termino aí com 3 exemplos de aplicações, inclusive aplicações que temos rodando no Japão, tá? Então são casos bem interessantes aí. Bom, primeiro, desafios e necessidades do setor, né? Primeiro, a gente tem que trabalhar com o quê? Redução de custos operacionais, né? Trabalhar com eficiência energética, visualização da performance dos sistemas e KPIs, né? Então, Key Performance Indicators, vou mostrar um pouquinho mais para frente. O sistema tem que ter alta disponibilidade e, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com conectividade de dados. Então, esses aqui são os maiores desafios aí no setor de tratamento de água e esgoto. Bom, um exemplo aqui de como que a automação pode auxiliar na tarefa de redução de custos, né? Primeiro, monitoramento da operação, detecção de falha mecânica. Então, qual que é o objetivo disso? Redução de custo de manutenção. E como que a gente pode fazer isso, né? Uma das maneiras é monitoramento do sistema de bombeamento através do torque do inversor. Então, o nosso inversor de frequência ele possui um recurso onde você consegue cruzar torque com frequência, e aí a gente consegue o quê? Comparar o valor memorizado, né, inicialmente com a condição atual da carga, e aí é possível ajustar faixas de alarme superior e inferior, onde a gente consegue detectar aí entupimento e quebra de correia, vazamentos, e aí facilitando a manutenção do sistema. Então, aqui nessa faixinha vermelha seria a curva padrão, a gente consegue setar um limite superior e inferior, e se o torque aumentar e diminuir para determinada frequência, isso aí pode indicar alguma anormalidade no sistema. Um outro recurso também que a automação tem beneficiado aí esse segmento, ainda voltado para a redução de custos de instalação e manutenção,
por exemplo, a gente pode aplicar o inversor com múltiplos motores usando uma função chamada multibomba, né? Então, qual que é a ideia? A gente consegue utilizar um inversor de menor capacidade e melhorar a programação de manutenção das bombas do sistema. Então, o inversor ele vai sempre trabalhar com uma bomba, e aí, à medida que ele chegar, por exemplo, em 60 Hz, o próprio inversor faz o chaveamento dessa bomba para a rede, né? E aí, sucessivamente, até 4, aqui no desenho mostra 3, mas a gente consegue fazer até 4 bombas, tá? Então, a gente consegue, em vez de ter um inversor grande com um motor grande, um inversor menor com 4 bombas menores, né? À medida que for demandado mais bombeamento, a gente consegue fazer esse sistema de chaveamento. Uma outra função que a gente pode utilizar em sistemas de automação, aí, voltando para a redução de custos, é a função pré-carga. Com que? O objetivo é ter o menor estresse no sistema de tubulação, inclusive esse é um dos recursos utilizados no terceiro estudo de caso que eu vou mostrar. Tá? Então, o objetivo é a redução do golpe de Ariete e vazamentos no sistema. E como? Aplicando uma função pré-carga, controle PID no bombeamento, né? Então, a gente vê aqui na imagem de cima a aplicação aí como partida direta, e aí no desenho de baixo a função pré-carga, evitando aí um estresse aí no sistema, reduzindo a possibilidade de vazamentos. Bom, um outro recurso aí que a automação pode trazer para reduzir custo, né? Então, com o quê? Utilizando a função de duplo PID, permitindo aí menos componentes no sistema, né? Então, você pode simplificar sua configuração, tendo menos componentes para adquirir, e aí você consegue aí fazer um duplo PID. Então, uma para o bombeamento e outro PID para abertura e fechamento de válvulas, né? Então, você não tem necessidade de controles externos e menos itens podem ser adquiridos. Aqui, gostaria aqui de reforçar esse ponto aqui, né? Ainda na parte de automação, utilizando inversores de frequência, o nosso inversor tem uma função que detecta o sobredimensionamento do motor. Então, você consegue aí reduzir perda de energia dos motores em sistemas de bombeamento. Então, o que acontece? Ele detecta o sobredimensionamento através do torque e frequência, e aí ele vai reduzir, além de modular a frequência, que é a função do inversor mesmo, ele vai reduzir aí a tensão e corrente fornecida no motor. Então, você vai ter o menor consumo de energia, porque você não vai ter uma dissipação térmica, aí você não vai ter uma perda de energia, você não vai prejudicar a performance da sua operação, você vai também ter uma vida útil maior no sistema, reduzindo aí a dissipação térmica, né? Só para ter uma ideia aqui, esse aqui é um exemplo que aplicado no Brasil, numa operadora local, onde foram instalados aqui, era um sistema com 4 inversores, né, 4 motores de 600 CVs, para o bombeamento e abastecimento de água de uma cidade. E aqui foi uma aplicação interessante, porque dos 4 inversores, o cliente ele substituiu 2 pelo nosso, então ficou legal de comparar, porque eram 2 da marca atual, né, então inversor com inversor, não estou nem comparando partida direta em inversor, o soft start inversor, a gente está falando de inversor em inversor, de nossa marca e da outra empresa rodando nas mesmas condições ao mesmo tempo. Então, esse aqui é uma aplicação de 2014, 2015, tá? Então, o valor tarifário está um pouquinho defasado, mas era o que era na época, né? Então, a gente vê aí, resumidamente, né? Então, você tem uma redução de consumo aí de 5,7% até de 5,7% de inversor com inversor, e o payback dessa aplicação foi aí de 1 ano, tá? Então, isso aqui é uma aplicação que a gente já tem rodando no Brasil em vários locais, inclusive. Bom, um outro recurso aí que a automação pode auxiliar, né, nessas operações de tratamento de água e esgoto é a parte de eficiência energética. Então, ela pode criar ferramentas aí para você gerenciar o consumo de energia por setor ou por equipamento, né? Então, você consegue aí gerenciar o consumo de energia e produtividade, né? Criar um consumo específico, né? Então, criar um índice de água tratada sobre energia utilizada, para ver se sua operação está eficiente ou não. Como? Você vai instalar medidores por pontos de consumo por aplicação, né, medição de energia elétrica, sensores de vazão, para poder gerar essa razão aí e verificar se você está dentro do seu limite pré-determinado, né? Então você tem um gerenciamento em tempo real do consumo e também um comparativo de consumo específico por período de tempo, né? Então, em vez de você falar assim, nosso consumo de energia aumentou X% ou diminuiu X%,
o indicador ideal seria água tratada por energia utilizada. Então, você vai saber se a sua operação é eficiente ou não. Tá? Um outro recurso que a automação pode auxiliar, aí com a utilização aí de software supervisório, seria, além de consumo de energia, também o status do funcionamento do equipamento. Então, você consegue monitorar o funcionamento e cruzar esses dados com o consumo de energia. E como? Utilizando software supervisório e medidores de energia, aí, criando indicadores de desempenho aí, de uma forma gráfica, bem visual, né, e fácil monitoramento, onde você tem a garantia de gerenciamento real do sistema, consumo de energia e funcionamento do sistema também, aí até auxiliando atividades aí de manutenção, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais também no exemplo 1 e 2. Bom, uma outra ferramenta aí que a automação pode beneficiar nas operações é visualização de performance através de KPI, né? KPI é Key Performance Indicators, então indicadores-chave de performance e tal. Então, qual que é a ideia? Acompanhar o status do sistema em tempo real, auxiliando aí na tomada de decisões, né? Então, você pode aí criar o quê? Criar e acompanhar KPIs, geração de gráficos, alarme, e também programar procedimentos de manutenção se seu indicador de desempenho começar a ter um desvio, né? Qual que é a vantagem? Você ter um menor tempo de parada, acompanhar os desvios no processo, melhor controle de qualidade e rastreabilidade também. Bom, ainda na parte de software supervisório, aí, nas ferramentas de automação que existem hoje em dia, a gente tem aí visualização de performance, né? Então, isso aqui é até um mapa de calor, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, qual que é o objetivo? Geração de gráfico de ocorrência de alarme com base de tempo. Qual que é a ideia? Analisar a falha mais recorrente por período de tempo, melhorando até o trabalho de manutenção. E como? Cruzando o dado de alarme com período de tempo, né? Qual que é a vantagem dela? Determinação de causa raiz em desvios dos processos, e também você pode até otimizar a escala de trabalho do pessoal de manutenção. Então, só para explicar melhor esse gráfico, então eu tenho aqui, nesse eixo, os dias da semana, né? Então de segunda a domingo, e aqui eu tenho os horários, né? Então 1 da manhã, 2, 3 e assim sucessivamente. E aqui, quanto mais escuro aqui nesse mapa de calor, a gente consegue ver as ocorrências de alarme, né? Então a gente consegue verificar o quê? Você tem aí uma concentração de alarmes mais entre 9 da manhã, 10 da manhã até 6 da tarde, durante os dias da semana, né? E com uma certa ocorrência no fim de semana. Então, qual que é a ideia? Olhando visualmente esse mapa de calor, é possível falar, opa, eu preciso ter mais gente de manutenção aqui, eu preciso trabalhar no reparo acolá, para poder melhorar a sua operação no dia a dia, que ela fica bem visual. Bom, um outro recurso da automação aí para auxiliar nas operações de tratamento de água e esgoto é a utilização de sistema de controle redundante, né? Então, qual que é a ideia? Redução de paradas no processo de tratamento. E como que é feito isso? Utilização de topologia e redundância de rede e dos controladores também. Qual que é a vantagem? Disponibilidade do sistema e é transparente para o usuário, né? Então, aqui nós temos 2 sistemas de CLP, um sistema de controle e stand-by. Se por algum problema, romper alguma comunicação, algum painel tiver algum problema, tal, o outro sistema assume. Nós temos também uma redundância na rede, e aqui na parte das remotas, a gente tem redundância de fonte. Também os CLPs, os módulos CLPs têm o recurso de troca quente, né? Então você não precisa parar todo o seu sistema para trocar um determinado cartão aí que teve alguma queima por algum pico de tensão, algum raio, alguma coisa nesse sentido, alguma sobrecarga na carga que acaba danificando o módulo de entrada e saída, né? Então, essa é uma forma de você ter um sistema com uma alta disponibilidade. Ainda trabalhando em alta disponibilidade, a gente também tem hoje em dia recursos de monitoramento e a parte do supervisório, né, supervisão do sistema em redundância, né? Então, qual que é a ideia? Manter a supervisão, coleta de dados e controle do sistema de tratamento, utilizando servidores e software supervisório, com a vantagem de garantir a rastreabilidade de dados, disponibilidade do sistema. Para o usuário final, né, para quem está operando o sistema, é transparente e também é possível aí conectar com equipamentos existentes, né? Então, de novo, se algum servidor cair, o outro entraria, né, na parte de login, historiador,
Então, você não teria aí uma parada do seu sistema por algum problema no seu servidor. Bom, ainda na parte de automação, né? Hoje em dia, aí na parte de Indústria 4.0, tecnologias habilitadoras e tudo mais, um dos pontos críticos é a troca de dados, né, da operação com o corporativo, né? Então, qual que é o objetivo? Da transparência de dados entre processo corporativo, né? Ficar evitando preenchimento no papel, que vai jogar no Excel, que vai mandar no banco de dados, que alguém vai compilar, quer dizer, são muitos processos que não são em tempo real, com dados que podem ter uma confusão aí na hora de preenchimento de dados, né? Então, como? Se a gente faz essa troca de dados em tempo real com controladores de processo, com o sistema do banco de dados corporativo, você consegue fazer esse gerenciamento aí de uma forma mais confiável, né? Então, você pode aí gerenciar vários KPIs entre diferentes ETAs, ou ETAs, né? ETs e ETAs, para ter uma agilidade na tomada de decisões, né? Verificar aí qual que está tendo a melhor performance e tudo mais. Bom, e como que é feito isso, né? De duas formas. Primeiro, um módulo de CLP. Nós temos um módulo de CLP que ela já comunica diretamente, ela já alimenta um banco de dados, um SQL, MySQL, Oracle, Access e tudo mais, tirando a necessidade de você ter um PC intermediário, um PC de gateway, né? Então, nas topologias tradicionais, você tem um CLP conversando com um PC, com algum software supervisório, algum software intermediário que vai alimentar uma base de dados. Na nossa topologia aqui na nossa plataforma, a gente consegue fazer essa alimentação diretamente, e esse aqui é um cartão muito fácil de ser parametrizado, a pessoa não precisa saber ladder, né? É uma pessoa de TI mesmo que vai entrar nesse módulo aqui. Então, e mesmo o pessoal que programa o CLP não precisa saber a parte de banco de dados, que esse seria um módulo que o pessoal do TI iria mexer. A segunda forma que a gente pode fazer essa conexão com base de dados é através das nossas IHMs, né? Então, você consegue aí ligar com controladores de outras marcas, controladores de nossa marca, dispositivos aí de outros fabricantes e utilizar a nossa IHM para escrever diretamente no banco de dados corporativo. Okay? Bom, então, o que eu falei aí são algumas ferramentas aí de automação que podem ser utilizadas no dia a dia das operações. Inclusive, falei um pouquinho aí da parte de eficiência energética também, que não deixa de ser uma solução para reduzir o consumo de energia elétrica, ainda mais na parte de tratamento de água e esgoto, onde energia elétrica é um ponto crítico, né? Bom, vou falar aqui de 3 exemplos de aplicação, aí como a automação pode auxiliar aí nas operações de tratamento de água e esgoto, ok? Bom, primeiro aqui, vou falar de um sistema de gerenciamento do suporte da operação. Então, qual que é o objetivo? Dar suporte aos operadores durante a ocorrência de anormalidade e emergência, com o objetivo de reduzir ou evitar parada no processo através da orientação aos operadores, né, que estão trabalhando naquele turno lá. E qual que é a vantagem? Detecção precoce de anormalidade na qualidade da água ou no nível de reservatórios, por exemplo, que ele vai emitir um alerta, né, e uma resposta rápida durante a ocorrência de falhas, então o alarme. Tá? Aqui nesse primeiro caso, eu estou falando de uma situação de alerta, ou tem gente que chama de pré-alarme, né? Então, vou colocar aqui como alerta. Eu tenho uma situação aqui. Então, você tem um elevado nível de precipitação, né? Então, tem uma chuva forte aí acontecendo, e está iniciando aí uma elevação de nível de água e esgoto a serem tratados, né? Então, pode sobrecarregar o seu sistema. Qual que é o objetivo, né? Você tem um sistema de alerta parametrizado para comparar sinais dos sensores e a lógica do programa e definir se é uma condição aí de alerta. Qual que é a vantagem? Você consegue detectar rapidamente uma anormalidade e prevenir potenciais paradas no processo e auxiliar operadores na tomada de ações, né, caso ele não tenha experiência naquela situação. Então, eu tenho aqui quatro passos. Né? Então, primeiro, o sistema detecta uma anormalidade na operação. Né? Então, você tem aí aumento repentino do nível de água, porque começou uma chuva muito forte. Aí, no segundo passo aqui, né? O sistema ele tem uma lógica, né, já incorporada, né, programada pelo integrador de sistemas, pelo pessoal da engenharia da empresa, onde é confirmada essa normalidade através dos sinais dos sensores e a lógica do sistema. E aí,
o terceiro ponto, ele aparece no display de informações, é uma lista de alertas, e aí o quarto passo aí é o sistema já puxar o manual de ações para tratar tal evento, né, de acordo com a orientação correta. Tá, então aqui, vou mostrar aqui detalhes das telas, né? Então você tem um elevado nível de precipitação, iniciando uma elevação do nível de água e esgoto a serem tratados, porém ainda dentro do limite aceitável, né? Então você vê aqui um nível de água subindo rapidamente, mas sem o alarme ativado, né? Aqui eu tenho aí, esse nível continua subindo de uma forma rápida, então o alerta é apresentado em uma lista, né? Então você vê aqui telas do supervisório, falando, opa, apareceu um alerta aqui, né? Na próxima tela, o operador pode verificar o motivo da ocorrência do alerta e visualizar um gráfico de tendências, né? Então ele pode verificar, poxa, mas qual a lógica que está acionando esse alerta, né? Ele pode também puxar o gráfico com o display graph, por exemplo, e verificar o que está acontecendo na operação aí em tempo real. Bom, e caso o operador não saiba resolver a situação, é possível consultar um manual de ações pré-definidas, né? Então, o operador, vamos lá, ele não tem experiência, recém-contratado, ou não teve treinamento, ou um alarme que acontece muitas vezes, então ele pode consultar o manual e ele verifica lá que, primeiro, tem que acionar o gerador antes de ligar as bombas e depois acionar as bombas auxiliares, né? Então, é possível colocar o manual no próprio sistema. Então, aqui a gente vê que ele está seguindo os passos, ele está acionando o gerador, depois ele está acionando as bombas diretamente no supervisório. E aqui, assim que ele aciona as bombas, ele consegue verificar também que o nível d'água se normaliza e ele vai sair da condição aí de alerta, resolvendo o problema. Legal? Bom, vou falar aqui do exemplo 2, já uma situação de alarme, né? Então, você tem aqui uma falha de bombeamento e está causando aqui uma redução de nível de água dos tanques. Então, você tem aí um sistema de alarme parametrizado para comparar sinais dos sensores e a lógica do programa e definir se você tem uma condição de alarme. E a vantagem disso é detecção rápida de anormalidade, prevenindo potenciais paradas do processo e também auxiliar os operadores na tomada de decisões. Então, aqui a gente tem uma situação oposta. Você tem aqui uma falha da bomba ocasionando uma redução do nível de água do reservatório, na parte de tratamento aqui. Então você tem uma falha, uma anomalia foi detectada, ela aparece no seu display de históricos e ao mesmo tempo, e aí você também pode consultar o manual de ações aí para sanar determinado problema. Tá, então, aqui mais detalhes da tela, você tem aqui uma detecção de falha de bomba, diminuindo o nível do reservatório, e o operador não possui nenhuma experiência para sanar o problema, né? Então, aqui, ó, aconteceu uma falha e o nível do reservatório está descendo para um nível crítico aqui, ele tem que tomar uma ação. Então, como é que ele vai fazer isso? O sistema vai indicar um novo alarme, esse alarme vai aparecer na lista de histórico de alarmes, ok? Em seguida, ele vai clicar aqui na parte de manual de ações, né, e consultar o passo a passo para sanar o problema. Nesse caso aqui, ele precisa acionar a bomba reserva, a bomba backup, o standby, o nome que é dado naquela operação. Bom, e aí o operador aciona a bomba através do software supervisório, uma bomba reserva, né, fazendo o quê? Que o nível de água do reservatório comece a aumentar. A gente consegue ver aqui também graficamente o nível de água aumentando. Uma outra vantagem de você utilizar aí ferramentas de automação é que o operador pode registrar a ação tomada e aí também ele pode anexar um relatório de falha do equipamento, né? Então ele pode anexar futuramente aí um relatório do que ocasionou essa falha. E aí futuramente, se algum outro operador verificar esse mesmo tipo de problema acontecendo, além do manual de ações, né, ele pode verificar o que o último operador carregou de relatórios, né, auxiliando aí até a tomada de decisões, a atividade de manutenção e por aí vai. Tá? Então, esse é um outro sistema que pode ser utilizado para facilitar a vida dos operadores. Bom, aqui quase no final da apresentação, eu vou falar de um exemplo 3, de uma estação de tratamento de água no Japão. Tá? Então, a Mitsubishi Electric ela tem várias aplicações no Japão.
Tá? Então, aqui os equipamentos utilizados foram software supervisório, CLPs, IHMs, inversores, multimedidores para consumo de energia e tudo mais. E qual que é o objetivo? Otimização de pressão e fluxo de água tratada. Vou mostrar no próximo slide um detalhe melhor. Com o objetivo de reduzir perda no sistema, gerenciamento, possibilitar também gerenciamento remoto de abertura e fechamento de válvulas e balanceamento de distribuição de água entre estações distintas, tá? Bom, aqui, essa aqui é uma foto da instalação, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui uma necessidade de balanceamento de fluxo de estações de tratamento, né? Então, vou falar aqui primeiro do fluxo normal. Então, eu tenho aqui 2 reservatórios, né? Então, esse reservatório está com nível ideal, está com nível alto, esse aqui também está com nível alto. Eu tenho uma estação de tratamento de água A e B. O A atende o bloco A e o B uma região B aqui. E esse retângulo verde aqui são painéis de telemetria. Tá? Então, você vê aqui que cada bloco possui um painel de telemetria, onde é detectado vazão. Esse painel também ele pode abrir e fechar uma válvula, né? E também, se necessário, ter sistemas de booster aqui também. Esse painel aqui é um painel bem compacto, não deve ter um sistema de booster incorporado aqui. Mas a ideia é o quê? Esse aqui é uma operação normal. Então, a gente vê aqui em azul a região servida pela estação A e em verde a estação B atendendo essa região aqui. Bom, imagina o seguinte, eu preciso ajustar o fluxo aqui, ó. Imagina que agora eu tenho uma situação da reserva A cheia e a reserva B com nível baixo, criticamente baixo, né? Então, qual que é a ideia desse sistema? Ele está verificando aqui vazão, pressão, né? Então aqui eu tenho sensores de pressão no sistema também, né? E se eu verificar aqui, eu não vou conseguir suprir determinada região com esse reservatório, então o sistema ele automaticamente ele começa a abrir essa válvula, ele vai começar a fechar essa válvula, então a estação de tratamento de água A vai começar a suprir parte do bloco B. Então a gente vê aqui, ó, no fluxo normal, cada um supre para a sua região, e aqui a gente já tem um balanceamento de cargas entre estações de tratamento de água, tá? Então isso aqui é uma aplicação real lá no Japão, utilizando tudo de forma automatizada, né? Então são painéis de telemetria. Esse aqui é uma topologia sendo utilizado lá, então software supervisório, vários sistemas de monitoramento, sistemas redundantes, porque é um sistema que não pode parar, painéis de telemetria, né? Então o fluxo tem que ser constante, né? Imaginando que lá é um país com terremoto, né? Então ele tem que ter, se ele precisar fornecer água para um hospital, um centro de evacuação, o sistema tem que estar funcionando mesmo após um terremoto. Então ele tem que ter altíssima disponibilidade. Também aqui uns efeitos do antes e depois do controle de pressão de água, né? Então, antes do controle de pressão aqui, ó, a gente vê que em alguns períodos do dia a pressão ela aumentava, né? Sem esse controle, causando aí vazamentos no sistema, tá? E depois do controle aí de pressão, de balanceamento de cargas e fechamento de válvulas, aplicação de inversores de frequência e tudo mais, você vê aí uma pressão mais constante, reduzindo aí bastante a perda no sistema, tá? Obviamente, nesse caso aqui foi obtido aí, né, o resultado necessário, então otimização de pressão e fluxo de água tratada, a redução de perdas no sistema, foi possível fazer o gerenciamento remoto de abertura e fechamento de válvulas e balanceamento de carga entre estações de tratamento de água. E, obviamente, assim, a automação ajuda bastante, né? Além das ações de automação, nesse caso aqui foram feitas a troca de tubulações por tubulações mais resistentes a terremoto, inclusive, até pela questão geográfica. Também nessa operadora é feito várias atividades de detecção de vazamento, com aqueles equipamentos parecidos com o estetoscópio durante a madrugada e tudo mais, detecção de vazamento. Só para ter uma ideia, nessa operação a perda no sistema é de apenas 2,6%. Tá? Então, obviamente, com uma parte de tubulação trocada, sistema de detecção de vazamento e mais automação com balanceamento de carga e tudo mais, você tem uma perda aí de 2,6%.
Só para ter uma ideia, a média no Brasil é de 39%, tá? Então, a média nacional é de 39%, algumas regiões do país mais, menos, algumas capitais muito mais, outras um pouquinho menos desses 39%, mas a gente vê aí o quanto uma automação confiável, um sistema com uma boa manutenção e tudo mais, você consegue ter aí uma operação com um baixo nível de perda, né? E nesse caso em particular, uma região nessa região do Japão, uma região que não, até pela topologia, você não tem muitas reservas de água, né? Então, quer dizer, até por questão de necessidade, se eles não fizessem esse tipo de controle, eles com certeza estariam sofrendo com falta d'água, assim como já tiveram em décadas anteriores, ok? Bom, esse aqui é o final da apresentação. Eu queria agradecer aí a presença de vocês. Logo eu vou abrir para perguntas, né? Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas, gostaria que vocês avaliassem aí o conteúdo da apresentação, ok? Dá um tempinho aí para vocês preencherem. Legal. Enquanto isso, eu estou vendo aqui as perguntas. Mais. Bom, legal. Vou passar aqui para as perguntas. Bom, tem aqui algumas perguntas aqui que eu escolhi aqui nesse meio tempo. Vamos lá. João Miel. Você acredita que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta em aplicações do tratamento de água, né? Com essa parte de Windows 4.0, tecnologias habilitadoras, a parte de inteligência artificial está sendo aplicada em vários setores da indústria, de automação discreta e automação de processos, né? Só para ter uma ideia, o que a gente já viu, né, de aplicações de tratamento de água e esgoto lá no Japão, né, puxando um pouquinho para esse lado, é um sistema que trabalha com previsão de demanda de consumo baseado em histórico, né, então ele trabalha aí em períodos semelhantes, e a ideia é que ele preveja qual que vai ser o consumo de água nas próximas 24 horas, né? E como que o sistema tem que trabalhar, né? Quais bombas, quais estações de tratamento precisam estar operando. E esse sistema que a gente viu, ele cruza a previsão de tempo, né? Previsão de precipitação, de chuva e tudo mais, temperatura nas próximas 24 horas, então ele cruza histórico de consumo, previsão de chuva, temperatura das próximas 24 horas, para que o sistema possa se adequar a trabalhar com reservatório A ou B, estação de tratamento água A ou B, nesse sentido. Tá? Então, já tem algumas aplicações no Japão voltado para essa parte, sim. Bom, outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta aqui, não falei muito de soft start, né? A pergunta do Luiz é se a gente tem a parte de soft start. Não, a gente não tem a parte de soft start no portfólio da matriz. A gente tem aplicado aí inversores de frequência, inclusive em muitas empresas no Brasil, públicas e privadas, né? E o pessoal tem gostado muito desses recursos aí de eficiência energética, porque agora aí com no marco do saneamento e tudo mais, a parte de controle de custos da operação é uma grande prioridade, né? Ainda mais aí com as situações de tarifa e tudo mais. Então, o pessoal tem aplicado muito os nossos recursos de eficiência energética em aplicações de tratamento de água e esgoto no Brasil, tá? Porque ele se convence que o custo de propriedade ao longo do tempo é bem compensador, né? Bom, uma outra pergunta aqui do Douglas, né? Qual que é a vida útil do CLP e se requer manutenção? Bom, a gente tem que ver a topologia, né? Então, assim, a Mitsubishi Electric ela tem uma tabela de MTBF, assim, é extremamente alto, tá? Então, o nosso equipamento é muito, muito confiável. Temos aí em várias indústrias compiladores
instalados na final da década de 80, começo da década de 90, quando ainda eram programados em DOS, né, ou as primeiras versões do Windows, e rodando até hoje, tá? Então é um sistema muito confiável. A gente tem uma tabela aí de MTBF, e o nosso hardware também, tanto inversores como CLPs e HMs, a gente tem uma opção de coating também, né? Então é possível colocar um verniz nessa placa, aumentando aí a vida útil em ambientes aí corrosivos. Inclusive, a gente tem uma linha de inversores, que é a E800, que ela, além do coating na placa, é o primeiro inversor do mercado, entre todos os fabricantes, que ela tem um circuito integrado de detecção de corrosão. Então, imagina que é um microchip que, à medida que ele está num ambiente com gás corrosivo, ele começa a sofrer uma corrosão, e aí ele começa a já dar um alarme para o inversor que o ambiente que ele está correndo a placa. Então, é o primeiro inversor em todos os fabricantes com sensor de corrosão incorporado de fábrica, tá? Bom, aqui uma pergunta do Walter Caetano, né? Os CLPs da Mitsubishi trabalham com quais protocolos, né? Bom, a nossa rede principal é a CC-Link, CC-Link ETSN, que é uma rede nova, baseada em Ethernet, Time Sensitive Network, determinística, alta velocidade. E aí também trabalhamos com outras redes aí populares no mercado industrial, e também as redes aí utilizadas na parte de tratamento de água e esgoto. Ok, acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui. Luan, obrigado pela pergunta aqui. Identificação do sobredimensionamento do motor é uma função em todos os drives standard ou opcional? Ele é standard em todos os nossos drives. Na linha F800, né, que é a parte que a gente utiliza muito aí na parte de bombeamento, ventilação, compressores, ele tem mais parâmetros dentro do Energy Saving, onde ele pode detectar aí, ele tem mais ajustes, né, possíveis, mas respondendo sua pergunta, ele é standard em todos os nossos drives, tá? E uma vez ajustado, ele vai se ajustando, tá? Então, você não tem que estar toda hora lá e, vou tunar ele, vou fazer um tuning de novo, não, uma vez parametrizado, ele vai lá e ele vai acompanhar seu processo, né? Essa é uma das vantagens do nosso sistema também. Bom, pessoal, acho que é isso. As outras perguntas que estão aqui, eu vou responder por e-mail para vocês, tá? Então, queria agradecer aí a presença de vocês, as perguntas também, e convidar aí para o próximo webinar, no final do mês, aí, novas ferramentas em CLP, agilizando o desenvolvimento de projetos, tá? Então, nosso CLP, nossa ferramenta de programação tem alguns recursos interessantes aí que auxiliam muitos integradores e programadores para desenvolver projetos, a parte de debug e tudo mais. Legal? Bom, novamente, obrigado aí pela presença de vocês. Vocês vão receber uma cópia PDF dessa apresentação, e as perguntas que não foram respondidas eu respondo posteriormente por e-mail. Aqui convido vocês a seguirem nossas redes sociais. Se necessário, meu e-mail está aqui à disposição. Okay? Bom, obrigado pelo tempo de vocês.